Muito bem, meus queridos, esse exercício ele pede para determinar graficamente alfa, né? Sabendo que alfa é complemento dos ângulos abaixo. Bom, antes de fazer, eu sou o professor Ronildo, né, e estou preparando esse vídeo para uma revisão que fala, né, obviamente, sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Nesse exercício em questão, fala de ângulos complementares. Então, se ele quer determinar um ângulo que é complemento, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, complemento desse ângulo, eu tenho que entender o que significa ser complemento. Complemento é um ângulo, o ângulo alfa nesse caso, né, que eu vou descobrir, que somado a este, a soma deles dois forma 90 graus. Então o processo, né, bem simples, você pode até girar o teu ângulo para que ele fique aqui, não há necessidade. Mas primeiramente você vai pegar com o auxílio da régua. E aqui nós estamos fazendo construção com régua e compasso, né? Vou pegar a régua. Vou prolongar esse vértice, né? Primeiro eu tô um dos lados. Vou prolongar um dos lados a partir do vértice, certo? Eu vou escolher um dos lados, eu vou escolher esse lado aqui. Vou prolongar ele aqui para a esquerda, tá? E o nosso objetivo aqui, depois que eu fiz isso, deixa eu aumentar mais um pouquinho, eu imaginar o seguinte: se fosse suplemento, eu já teria descoberto que seria esse ângulo aqui, porque tudo isso forma 180 graus. Como é complemento, eu tenho que determinar aqui o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, a partir daqui, a partir desse vértice que eu vou chamar de O. E assim, depois que eu fizer isso, eu já tenho o desenho do que seria o alfa, que é o complemento desse ângulo, ok? Então agora é o procedimento que eu vou usar meu compasso, uma abertura qualquer, tá? Vou escolher essa abertura, não seja muito grande, né? Que vá lá no final do segmento que eu prolonguei. Vou diminuir um pouquinho o zoom agora. Isso. Uma abertura qualquer. Eu vou determinar dois pontos. É aquele procedimento da reta perpendicular, que passa por uma reta, né? E que passa por um ponto, a partir de um ponto. Então, ó, vou determinar um ponto aqui, mesma abertura do lado direito, do outro lado também, lado esquerdo, certo? Lado direito, lado esquerdo. Esses pontos eu vou chamar de ponto 1 e aqui de ponto 2, tá? Deixa eu aumentar o zoom. E agora eu vou, com o meu compasso, a abertura que eu acabei de fazer, eu aumento um pouquinho essa abertura, tá? Essa abertura tem que ser maior do que de 0 até 1, ou de O até 1, ou de O até 2. Põe a ponta seca no 1 e vou fazer um arquinho aqui em cima, tá? Olha lá, um risquinho, não precisa desenhar a circunferência toda para não poluir, ok? Mesma abertura que eu escolhi agora, eu vou colocar a ponta seca no 2, no ponto 2. Olha lá, ponta seca no 2 e vou traçar um arco de encontro com o arco já traçado. Bom, feito isso, quando eu ligar, eu vou ter, né, este ponto que eu acabei de determinar, o ponto de interseção dos dois arcos, que eu posso chamar até de ponto 3. Quando eu ligar no ponto O, eu teria uma semi-reta que forma com a semi-reta O1 o ângulo de 90 graus. Então tudo isso daqui é 90 graus. E o ângulo que eu estou atrás, o ângulo alfa que eu vou destacar, é esse ângulo aqui. E ele é considerado o complemento do ângulo inicial. Vou chamar ele de alfa. Ok?
Bom, esse próximo exemplo, nós vamos determinar graficamente um ângulo beta, sabendo que o beta é suplemento do ângulo abaixo. Bom, esse é um procedimento mais simples, né? Não há necessidade de usar o compasso, porque o que é o suplemento de um ângulo? O suplemento desse ângulo é o ângulo que, somado a ele, a soma desses dois ângulos dá 180 graus. Portanto, basta você prolongar um dos lados desse ângulo. Eu vou escolher esse lado aqui, né? Vou usar só a régua, tá vendo? Vou alinhar a régua aqui com um dos lados e apenas vou prolongar um desses lados. Pronto. Graficamente eu já tenho o que seria o ângulo beta, que é o suplemento aqui. Esse ângulo que eu estou destacando seria o ângulo beta, que somado com o ângulo inicial, esse ângulo aqui, dá 180 graus. Tudo bem? Então, vou fazer mais um exemplo agora de determinar graficamente o complemento de um ângulo, ok? Suplemento é só prolongar. Bom, mais um exemplo de determinar, assim como aquele primeiro do vídeo, determinar graficamente alfa, sabendo que ele é complemento do ângulo que nós vamos desenhar agora. Então, a primeira coisa é você escolher um dos lados, tá? Pode escolher esse lado aqui ou este lado aqui e vamos prolongar, né? Bom, então eu vou escolher esse lado aqui, ó, certo? E vou prolongar ele. A partir do vértice, vou prolongar ele para cá. Então, veja bem, se fosse suplemento, tem que ter isso na minha cabeça, em mente, né? Se fosse suplemento, o suplemento já estaria aqui. O ângulo em questão, que eu tô lá no início, o ângulo aqui seria suplemento. Complemento seria o que está faltando para completar os 90 graus, ó. Tá vendo a minha régua? A hora que completar 90 graus eu tenho, então a posição desse outro lado que eu vou determinar seria mais ou menos isso daqui, ó. Então eu preciso, a partir daqui, construir uma reta perpendicular a esta aqui, onde foi prolongada, e eu vou traçar esse segmento que é perpendicular. Depois que eu fizer isso, eu já vou ter aqui, né, aqui embaixo, o meu ângulo, que é o ângulo alfa, e vou destacá-lo para construir, né, concluir o meu exercício que foi pedido. Então, primeira coisa, qualquer abertura, né, com o compasso, qualquer abertura. Vamos determinar aqui no vértice, ponta seca no vértice, abertura qualquer, uma marquinha à direita, à esquerda, a mesma distância aqui à direita, ok? Com a mesma abertura, certo? Determinei esses dois pontos que eu vou chamar de 1 e 2. 1 e 2. Esse ponto 2, este ponto 1. Agora é o seguinte. Agora eu vou construir a minha semi-reta que vai formar o outro lado do ângulo que eu estou atrás, aqui para baixo, né? Então, qual que é o procedimento? Com aquela abertura do compasso que eu determinei, o ponto 1 e o ponto 2, eu vou aumentar essa abertura um pouquinho, vou colocar a ponta seca no 1, e você vai, tanto faz, ou para cima, ou aqui para baixo. Eu já vou fazer aqui embaixo, porque é onde vai ficar a minha reta, né? Vou determinar um arco aqui, ó, certo? Com a mesma abertura, ponta seca no 2, traça o arquinho. O ponto de interseção ou ponto de encontro, eu vou determinar, eu vou traçar. Se eu tivesse feito lá em cima, ia ter um xizinho lá em cima. Mas o meu ângulo fica aqui embaixo, né? Então, eu tenho que traçar aqui. Vou traçar o que seria o lado
do ângulo resposta. E o meu ângulo, ó, percebam, aqui eu tenho o ângulo dado, o ângulo inicial. Aqui é o ângulo reto que nós acabamos de encontrar, ângulo de 90 graus. Então este mais este dá 90 graus, ou seja, o ângulo em destaque que eu estou atrás é esse cara aqui que eu vou chamar de alfa. Ok? Então é isso.